Bom dia a todos. Meu nome é Thaís Mota, eu sou aluna do mestrado em Ciências Odontológicas na FOB-USP, com área de concentração em dentística, e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise da resistência flexural e do grau de opacidade e translucidez em vitrocerâmicas para Cadicam. Gostaria de agradecer aos órgãos de fomento desse trabalho, a FAPESP e a CAPES, e ao nosso grupo de pesquisa, o Tratibio. As vitrocerâmicas, elas são obtidas por um processo de nucleação e desenvolvimento de cristais na fase vítrea da matriz. É o processo onde a fase cristalina é obtida através da cristalização controlada e dirigida de certos tipos de vidro, e a isso nós damos o nome de ceramização. Então, a cerâmica ela encontra-se em uma primeira fase amorfa, com suas moléculas desorganizadas, e passa por um processo de cristalização, onde os seus cristais eles são rearranjados em uma estrutura mais organizada, que é a estrutura cristalina. Em uma análise de microscopia, nós podemos ver as diferenças entre as porcelanas, as vitrocerâmicas e as cerâmicas policristalinas, de forma que a quantidade de vidro ela é maior nas porcelanas, sendo diminuída, passando pelas vitrocerâmicas até as policristalinas, que possuem mais de outros óxidos metálicos. Vale ressaltar que quanto maior a quantidade de vidro do material, melhor a sua capacidade estética por conta da sua translucidez, porém menor a sua resistência. E da mesma forma, quanto maior a quantidade de partículas do material, melhor a sua resistência, porém menor a sua capacidade estética. Dessa forma, os objetivos do trabalho foram avaliar a resistência flexural e o grau de opacidade e translucidez de quatro vitrocerâmicas. A IPS Max-CAD de silicato de lítio, grupo DL, a Celtra Duo, silicato de lítio reforçado por zircônia, SZ, Empress-CAD, vitrocerâmica à base de leucita, grupo LE, e Vitablox Mark II, vidro de alumínio silicato reforçado por feldspato, grupo AF. Podemos ver nessa classificação de Grasses que todos os grupos do nosso trabalho se enquadram na classificação de cerâmicas com matriz de vidro. Para o teste óptico, os blocos eles foram cortados em barras de 6 milímetros de largura, 2 milímetros de espessura e 14 milímetros de comprimento, com uma amostra de 12 unidades. E para o teste mecânico, os blocos foram cortados em barra de 4 milímetros de largura, 2 milímetros de espessura e 14 de comprimento, seguindo a norma da ISO 6872, com uma amostra de 30 unidades. Então, as amostras elas foram cortadas primeiro no padrão para análise ótica, para depois serem polidas. O polimento ele foi feito com taças de borracha cosmedente de 3 granulações, grossa, média e fina, e depois foram levados ao polimento especular com granulações de 45, 15, 6 e 3 micrômetros. O teste óptico foi feito em um espectrofotômetro CM3700D, onde a definição na razão de contraste e do parâmetro de translucidez foi feita por meio dos testes de reflectância sobre o fundo branco e preto, mediante o parâmetro de diferença de cor, chamado de ΔI. Para análise de flexão em 3 pontos, as amostras também foram cortadas no padrão e depois foram polidas, mas nesse caso o polimento ele foi feito somente com as taças de borracha. O teste de flexão em 3 pontos foi feito por uma máquina de ensaios universal Instron 3342 com célula de carga de 500 newtons a 0,5 milímetros por minuto. Em relação à análise estatística, os dados mecânicos e os dados da razão de contraste foram avaliados pelo teste de Kruskal-Wallis e Poisson-Quidam com nível de significância de 5%. Já os dados do parâmetro de translucidez foram analisados pelo teste ANOVA com Post-Hoc-Tukey
também com nível de significância de 5%. Em relação ao teste óptico, os parâmetros de translucidez e razão de contraste são valores importantes no mascaramento do substrato e na estética, pensando principalmente para casos anteriores que necessitam de uma translucidez das bordas incisais. Nesses casos, é importante se definir a necessidade que o caso apresenta para se fazer a escolha da melhor cerâmica. No caso desse trabalho, os grupos DL e LE se destacaram, pois apresentaram melhor mascaramento em relação a essas variáveis. Já em relação à flexão, o grupo DL apresentou maior resistência, sendo seguido do grupo SC, e esses grupos apresentaram diferenças significativas entre si, e já os grupos LE e AF não apresentaram diferenças estatísticas entre si. Dessa forma, podemos concluir que a cerâmica IPS-MXCAD, que foi o grupo DL, apresenta uma ampla indicação, uma vez que possui ótima capacidade ótica de mascaramento do substrato e também apresentou maior resistência à flexão. Muito obrigada pela atenção, fico à disposição da banca para possíveis questionamentos.